Então vamos para mais um dia de ação, mais um dia de presente. A todos vocês, meus queridos amigos, muito bom dia. Um dia especial a você, Rose, Sirlene, Leonita, Terezinha, Madalena, Angélica, Ismael, Edson, Patrícia, Rosimeire, Maria dos Anjos, Valdemir, Ceissa, Francisca, Marlene e quem acabou de chegar. A todos vocês, sejam muito bem-vindos. As manhãs mais incríveis que você vai passar conosco. Você que está chegando agora pela primeira vez ou segunda vez, simplesmente esteja aí, pronto para guardar informações, para fazer anotações, porque estamos dispostos a entregar a você o melhor que conhecemos, o melhor que sabemos. Estamos dispostos a entrar no seu cérebro de manhã cedo e acompanhar você o dia todo. E vamos trabalhar. Iniciamos ontem e vamos dar sequência hoje em mais um trecho, um pedaço desse pequeno livro, A Lei do Triunfo. E para estar comigo hoje, com graça, alegria e satisfação, eu tenho o prazer de dizer que é minha amiga particular, pois tomei café com ela. No cruzeiro dançamos e na casa deles sentamos no café da manhã. E falamos de tantas coisas boas, da nossa parceria eterna. Estou falando dela, senhora Conceição, denominada a Ceiça, a mulher da franquia 03 de Santos, São Paulo. Bom dia, minha querida. Prazer ter você aqui. Bom dia a todos, com muita alegria e vitórias e muito sucesso. É uma honra para mim estar aqui participando disso tudo desde sempre. Já vamos para o segundo ano caminhando aqui e principalmente colocando em prática, que é isso que importa. A gente passar por aqui e colocar em prática. Tudo que você sabe, você tem que exercitar, como aqui mesmo diz, né? Pratique. E é o que eu faço todos os dias, desde quando Deus colocou Israel Miranda na minha vida. Pessoa que eu tenho como meu líder principal, um grande amigo que Deus me colocou, que eu agradeço demais mesmo, Israel. Essa oportunidade de estar aqui, evoluindo como pessoa, como empreendedora e principalmente como desenvolver o marketing, né? Porque não é fácil, eu sempre falo, é um trabalho que precisa ter o foco, respeito por ele, como todos os nossos trabalhos, antes de termos o marketing como nossa fonte principal, que no caso é minha vida agora. Então, eu desenvolvo ele buscando a excelência da minha ciência. E isso eu pude lapidar aqui com Israel. Muito obrigado mesmo por essa oportunidade. Então vamos continuar na lapidação e vamos falar hoje do livro. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem ser denominados sábios, espertos, leia o livro do Napoleão Hill e o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, pois dentro do nosso negócio isso é a base de tudo. Então, quando você disser algo baseado nesses livros, você vai ouvir os grandes líderes falando. E aí você diz assim: oh, ele fala como eu penso. Você vai ouvir Wagner Dia falar, você vai ouvir o presidente falar, você vai ouvir Bruno Caio falar. Então tenha esses livros em mãos, porque quando você estiver conversando com eles, eles vão dizer coisas e você vai dizer: ah, está lá no livro. Todas as pessoas têm uma fonte de buscar. E a nossa fonte, além de ser o grande manancial infinito, que é a vibração que vem dos céus, a gente tem esses livros maravilhosos. E hoje nós vamos falar sobre o que, Ceissa? Para que eu não erre, qual foi o tema que nós anotamos aí? Confiança em si mesmo, na página 134 do livro, e o meu já está com edição reformada, né? Não sei no seu. Edição reformada. A diferença está em poucas páginas ali. Então É, vamos lá.
pode começar falando que eu vou batendo um papo com você dentro das informações que você vai trazendo aí do livro do Napoleão Hill, uma personalidade, uma confiança em si mesmo. Vamos lá. Exato. Quando você ontem fez a pergunta, quem quer participar? Aí eu levantei a mão aqui e imediatamente eu disse, eu. Só que eu não sabia qual seria o título. E quando você falou o que era, né, falou a página, aí eu falei, meu Deus, confiança em si mesmo. É o maná. Para mim, isso aí é uma fatia muito preciosa na vida do ser humano. Porque a gente precisa ter confiança para desenvolvermos qualquer coisa em nossa vida. A gente vai lapidando isso, obviamente, aos poucos, que foi o meu caso. Quando eu cheguei na sua organização, eu falo que eu chorava mais do que praticava, né? Porque eu cheguei fragilizada, cheguei com medo, né? Eu cheguei insegura. E esse capítulo desse livro aqui, desse curso, né? Porque aqui na capa fala, né? Aqui, logo no início, ele diz que ele é um curso, e a gente deve fazer esse curso, gente, voltando como se tivéssemos sido reprovados, até de fato a gente ter todo esse ensinamento direcionado de uma forma clara e objetiva na vida da gente. E isso vai ser para tudo. Isso vai ser para tudo. Então, aqui diz, nesse capítulo que o Israel, né, colocou para mim, sabiamente colocado, né, porque é um ponto que eu caminhei muito na minha vida, tendo insegurança, né, será que eu consigo? Será que vai dar certo? Né, e a gente, quando a gente desenvolve o que tem aqui, ó, o medo, é da velhice, da pobreza, de praticar, de botar em prática o que você aprendeu, esse medo é a nossa falta de fé, de confiança. Se você estudou, você se preparou para isso, você põe em prática aquilo ali, colocando a sua essência. Não adianta eu olhar agora aqui para quem está bem na minha frente, a Terezinha, e falar, eu vou fazer igualzinho a Terezinha fez. É a essência dela, é a parte dela, é o que ela estudou, entendeu e praticou. Eu estou tendo, nesse momento, diante de tudo que eu já desenvolvi e daqui para frente eu pretendo fazer, uma visão mais clara. Porque a vida é feita de oportunidades e a gente tem que se agarrar com ela. A vinda do Israel, esses dias atrás, agora na minha casa, me colocou uma oportunidade, mais uma, né, de estar com ele e poder conversar com ele, anotar coisas e ver ele fazer presencialmente mesmo, aquele calor da emoção, um treinamento com a minha equipe. E isso me abriu, gente, um horizonte de como eu devo me posicionar, começar a falar, acolher aquelas pessoas. Foi muito forte, foi muito bom. E foi um aprendizado, assim, uma colocação que ele teve, que a gente, ontem mesmo nós tivemos com 3 lá, que estavam presentes, e a gente conversou sobre, e a gente alinhou mais coisas, entendeu? Como se o Israel estivesse lá presente, porque o assunto que ele abordou, que a gente desenvolvermos como líder, a gente precisa ter essa força que esse livro tem aqui. A gente não pode ter medo de ser líder, porque a gente já nasce com essa liderança. Lembra? A gente venceu aqueles trilhões de espermatozoides e estamos aqui. Então, nós já somos líderes. A gente passou na frente, a gente venceu, nasceu e, e tomamos posse, quando chegamos aqui fora, de uma vida que é única. Eu tenho a minha, cada um de vocês tem a sua. Então, já é uma liderança, nascemos líderes, devemos apenas lapidar na nossa caminhada, seja o que a gente escolha para fazer. E aqui fala da hereditariedade física e social, que é essa herança que a gente traz, a gente lapida. Mas antes precisamos
nos libertarmos, tomarmos cuidado com os 6 medos básicos da humanidade, que ele bate na tecla, o Napoleão aqui, ele frisa muito isso aqui, que é o medo da pobreza, o medo da velhice, o medo da crítica, o medo de perder o amor de alguém, o medo da doença e o medo da morte. Ele traz esses 6 pontos e cada um de nós temos um. Não adianta a gente dizer que não. Nós temos um. Não precisamos e nem devemos ter o medo de todos. Mas um que a gente identifique, aqui ele fala, estude essa lista. Olha o conselho. Estude e busque dentro de você qual é o seu. E nós devemos fazer. Então, antes de continuar no medo, anota essa frase aqui, pessoal. O que é medo? Medo é falsa existência parecendo real. Medo é falta existência parecendo real. Medo é falta de conhecimento, tá? Medo é falta de conhecimento, ok? Segue lá. Falta de conhecimento. Muito Medo é bem. falsa existência Existência. parecendo real. Parecendo real. E é quando a gente, eu escutei muito quando eu comecei, que falaram assim, está com medo, vai assim mesmo. E a gente fala, eu pensava bem assim, mas como? Se eu estou com medo, eu vou assim mesmo. Vai com medo mesmo que dá certo. Porque a gente precisa vencer essa barreira. Porque como o Israel sabiamente colocou aqui, é uma falsa existência, né? Ele existe justamente para nos testar. Você estudou, você se preparou para fazer uma prova, para passar o nosso plano à frente, duplicar os nossos conhecimentos com a nossa equipe, e a gente sente medo de passar esse conhecimento. Aí eu estudei tanto o plano, e na hora que eu fui passar a primeira vez, eu fiquei tão nervosa que eu não sabia nem o que é que eu estava fazendo ali. E eu falei bem assim, eu não estou pronta. Para que eu me meti nisso? Mas, quando eu cheguei em casa, eu percebi que o medo me levou a sentir, né, esse desequilíbrio emocional, essa falta de fé dentro de mim, esse conhecimento que eu ocultei, porque você tem que passar à frente o conhecimento seu. Ele é para ser duplicado, para ganhar um volume, uma raiz mais estabilizada. Quando a gente aprende, que a gente duplica, a gente aprende várias vezes, porque a gente ouve todas as vezes que a gente fala, aquilo se conecta mais com a gente. Então a gente precisa vencer o medo, porque ele é uma energia inexistente, como Israel falou. E olha só, isso te coloca numa posição de crescimento. O medo, ele te coloca para crescer. Nós não vamos se tornar líderes se não houver barreiras no nosso caminho. É barreiras, mas elas não são para te paralisar. Elas são para que você possa ultrapassá-lo. Se o medo fosse para te paralisar, para te tornar inútil, Deus não teria permitido que você tivesse medo. O medo é um trampolim. Sabe quando o atleta vai treinar na corrida, as Olimpíadas, e ele precisa saltar aqueles obstáculos? O medo é seu aliado para o crescimento. E você conscientemente precisa vencer isso. Ao vencer isto, o que vai acontecer com você? Os medos que se aprontam na sua frente, eles estão dizendo assim: venha, me vença. Sou o seu amigo para o crescimento. É como o pai e a mãe que dizem assim: vem, filho, vem, 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 vem. O medo está te educando.
O medo está te levando para frente. Porque se você for avançar agora, se você ficar parado realmente, isso vai travar você. O medo de falar com o desconhecido, ele não vai morder você. Eu tenho certeza absoluta. Então, aí como nós vamos agora sair desse medo que nos aflora, nos afronta e ir para a confiança em si mesmo? Aqui é que é a coisa. Como sair dessa falta de confiança e ir para a confiança em si mesmo? Segue nessa linha de raciocínio, Conceição? Quando a gente entra nessa confiança em si mesmo, é justamente quando a gente dá esse passo importante de vencer o que está o medo. Porque, como Israel falou, ele é o nosso amigo. E a gente precisa dar um alívio muito grande, fala, nossa, consegui. Essa é a nossa confiança. Eu tenho confiança no que eu estudei, no que eu sou e no que eu acredito que eu posso fazer. Então, com essa confiança que eu tenho em mim de desenvolver o meu trabalho, a minha caminhada pessoal e dentro do que eu escolhi para a minha vida, que é fazer o marketing, nessa confiança que eu tenho em mim, eu estou seguindo. E eu me permito errar, me permito acertar, me permito cair, me permito levantar, porque eu sei quem eu sou, até onde eu posso ir, e eu quero vencer mais ainda essa barreira. Eu tenho confiança em mim hoje, graças a Deus, porque eu sei o que eu quero. Quando você sabe o que você quer, você tira do papel e põe em prática. Então você começa a ter confiança em ir e fazer, botar isso para ter vida. O que você escolheu para você? Confie, porque você sabe. O que está dentro de você é só você que tem o domínio. O que você alinhou com você é você que tem toda o discernimento e você precisa colocar em prática para você ver. Eu sei o que eu quero, então eu tenho confiança no que eu me preparei para colocar em prática. Então, essa confiança que você desenvolve, ela é o seu maná, e você precisa saber que é o melhor que há dentro de você. Quando alguém olha para você e vê você explanando, colocando um assunto com aquela confiança, força e com bastante entusiasmo, que é o nosso alicerce, nossa, a Terezinha sabe muito. Eu vou estudar para ser como ela. Por causa da sua confiança em colocar aquele assunto, em explanar a sua vida, desenvolver e fazer a coisa acontecer com você. A Muito bem, confiança olha só. é tudo. Agora, como você fazer essa confiança aflorar, né? Uma das principais coisas está no livro O Poder da Ação, do Paulo Vieira. A ação cura o medo. E não tem jeito. Não há outro caminho, pois seu líder faz checklist das coisas, ok? Tudo que nós entregamos é testado, checado na prática. Ação cura o medo. Isso é fantástico. O seu exemplo. Ação cura o medo. Ai, que medo de viajar por aí. E lá fui eu. Uá! Dormi na rede. Tinha medo de dormir na rede. Ai, será que eu vou dormir com casa com a janela aberta, com o portão aberto, não sei o quê? Será que dá? Lá vou eu. Do que eu vou chegar até tal cidade? Não interessa. A pé, de bicicleta, de trem, de ônibus, de metrô, de avião, de caminhão, não sei. Passei todos os medos. Ah, e aí eu cheguei vivo. Oh, 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 oh. Cheguei vivo. A ação curou muitos medos. Cheguei vivo. Não me morderam nem em São Luís do Maranhão, nem em Minas Gerais, nem em Rio de Janeiro, nem em São Paulo. Não me beliscaram, não me deixaram marcas. Ação cura o medo. Outra coisa, e aí a ação te deixa com confiança em si mesmo. Com confiança em si mesmo.
E ao falar do que você estudou, a sua confiança é tanta, mas tanta, que as pessoas vão perguntar para você: que é que você faz para ter tanta confiança assim, ô cabra pequeno? Porque o que você fala não é compatível com o tamanho que você é de gente, não. Digo, eu não lido com isso. Eu lido com coisa maior do que meu tamanho. E aí eu faço ação, eu busco conhecimento, eu estudo, eu pratico e eu ensino. E ao medo é falsa existência parecendo real, aí eu descubro que meus medos são apenas coisinhas querendo me enganar. Eu vou Ilusão. lá e tchá! Estudei sobre o assunto, libertou-se do medo. Ah, eu estou com medo de falar com fulano de tal. Falsa existência parecendo real. Aí você chega a falar com o cidadão e gentilmente ele diz: Pois não, sente-se aqui, vamos tomar um café. E aí você sai de lá se achando o todo-poderoso. Eu consegui apresentar o plano. E você vai postar com aquele medo de postar para sua amiga. Aí quando vê a amiga diz: Amiga, eu quero isso. E você diz: Oh, tô me sentindo bem. E aí você sai da falta de confiança para confiar em si mesmo. E se você trilhar esse caminho de descobrir por que você tem medo disso, por que você tem medo daquilo, e de observar que a ação vai te curando, vai chegar um dia que você vai fazer assim para os medos. Oh, com licença, meu colega. Confiar em si mesmo. Se você conseguir esse ponto, esse ponto, eu peguei esse ponto um pouco adiante do livro, atrás dele tem outras lições, mas esse é o ponto que você precisa parar. Anota isso, por favor. E depois venha falar comigo, venha falar com quem quiser falar sobre esse passo da confiança em você mesmo, porque não é para a Atlântica Natural. Eu não trabalho você aqui para a Atlântica Natural somente. Eu trabalho você para a sua vida e você pode ir embora quando você quiser ir embora. Tem pessoas que virão aqui, irão embora depois, não tem problema. Mas uma coisa é certa, você vai me levar com você. Porque eu marquei aí dentro de você alguns sinais. E este sinal, um deles é: confie em si mesmo. E se você não tem, vai avançando. Procure como confiar em si mesmo, porque você está sempre sozinho, sempre você com você. E o mundo é meio que maldoso. O mundo é meio que sacana. E vão te atirar torpedos, vão falar coisas para você. E há uma necessidade de você respirar e continuar sua vida. Eu vou. Tem mais alguma informação aí, Conceição? Eu vou terminar com um, um credo sobre um creio sobre crer em mim mesmo. Depois eu vou fazer um print e mandar para você e você vai pegar esse creio, esse credo, essa oração da confiança em si mesmo e vai colar isso na parede da sua casa e você vai recitar isso todo dia. E você vai aumentar sua confiança, porque eu me tornei um homem de ação. Estou quase chegando em uma mulher. Estou quase chegando em uma dona de casa. Estou quase, minuto a minuto, produzindo. Eu chego lá. Porque agora a confiança em mim eu já tenho. Eu já fiquei grandinho. Tem alguma informação, Conceição, aí a mais do que estamos falando? A gente entrar aqui na finalização. Pode entrar, sim. Tá ótimo, porque você me deu mais uma oportunidade de vencer mais uma vírgula, né? Quando eu vi o título, eu falei, nossa, agora eu vou falar de mim. E falar, às vezes, da gente dá medo, porque tem que ser verdadeiro, tem que trazer essa essência.
Você precisa me ouvir e falar bem assim, a Conceição existe e ela está falando dela. A gente tem que filtrar nossas palavras. E eu olhei para o capítulo do livro e falei bem assim, meu Deus, eu não preciso nem ler isso aqui. É sobre mim, é sobre mim. Me E fale, me fale de Conceição quando me encontrou. Desfile um pouco por o tempo e me entregue Conceição hoje, por favor. a Conceição, quando te conheceu dentro do navio Israel, ela desceu maravilhada porque um líder olhou para ela e falou com ela. Sentou à mesa, jantamos e também tivemos a oportunidade de tomar café e caminhar. Quando você estava, eu observei com aquela agenda, eu era um pequeno caderno na mão e eu falei bem assim, eu vou fazer igual a ele quando eu sair daqui. Então, ali começou a minha admiração por você, e eu me senti muito importante, porque você me deu atenção. Até ali era somente eu e o Nelson andando para lá e para cá, nos sentindo só. Quando eu desci do navio, que você entrou em contato, ali começou o, um exercício forte, quando você me fez a primeira tarefa. Olhe no espelho, dê risada de alguns minutos, às 15 horas da tarde, e mande esse vídeo para mim. Então, aquilo marcou a minha vida, porque eu fiz, mandei para você e você riu bem assim. Ela levou a sério, ela acreditou. Existia dois caminhos ali. Ou eu poderia pensar, Israel brincou comigo, ou eu preferi pensar, eu fiz porque eu confio em você, já comecei a confiar em você. E acredite, Israel, no que eu vou te dizer agora. Todas as vezes que eu preciso falar com alguém, eu lembro daquele exercício lá atrás, há 2 anos. Eu lembro. E aí eu procuro rir, eu procuro me posicionar, eu dou uma risada e falo, estou pronta. Entendeu? Porque a nossa postura diante do outro que vai nos ouvir, ela tem que ser uma postura que você tem que passar essa confiança que você está com o domínio do assunto. E eu lembro desse exercício lá atrás, foi o primeiro que você me passou. Então, eu fui uma pessoa que, quando eu te conheci, eu chorava bastante. Várias vezes você me chamou no particular com a Lê, com a Tina Belo, para me ouvir, para me entender, para me alinhar, e eu consegui tirar aquelas cascas. E eu venci esses obstáculos dentro de mim, porque por 9 meses, eu não fazia nada porque eu tinha medo. E você deu para mim essa força, mostrou para mim que essa força está aqui dentro. E eu fui tirando as casquinhas uma a uma. E agora eu sou essa Conceição aqui, que desbravei e mostrei que eu posso. O outro exercício que você falou para mim, Israel, talvez você não lembre, foi de ir para a rua. E eu escolhi um sábado, peguei um caderno, peguei o material e fui para uma cidade vizinha e andei das 10h30 até as 18 horas, falei com 50 pessoas, e depois eu vim e falei para você. A primeira pessoa que eu falei, eu não sei nem o que se eu conseguir abrir a boca e soltar a voz. E depois, no final, eu já estava sentando numa praça com uma família e duas crianças brincando de bicicleta, e aquilo fluiu de uma tal forma que eu falei, nossa, não é ruim. Como diz você, não tem beliscão. E a outra foi a viagem, Israel. Quando eu saí da minha cidade e fui para João Pessoa, eu desci daquele avião lá em João Pessoa com as pernas assim, ó, porque eu não sabia nem para onde eu estava indo. E eu fiquei 22 dias lá. Então, eu Uau. venci barreiras, eu fui a trajetória. Então, a Conceição, do ponto A para o ponto B, Israel, é uma outra pessoa, com certeza. E se eu precisar arrumar as malas novamente, eu arrumo e vou. Porque eu sou Conceição. E eu sou forte. Eu confio em mim. Vale a pena trabalhar em si mesmo. Parabéns. Eu, Nossa, eu me lembrei dessas duas situações aqui, eu me lembrei do navio e me lembrei das 50 pessoas que você falou. E eu dizer a você, meus amigos, se você, eu te entrego tudo, nós entregamos tudo a você, mas se você não for para a ação, sua vida vai continuar na mesma coisa. Eu não desejo que continue assim.
Eu acho que uma das minhas qualidades é ser absolutamente honesto nas minhas entregas de informações. E eu me lembro quando fui um dia para a rua e falei com 10 pessoas, e no segundo dia 10 de novo, e no terceiro 10 de novo, e no quarto dia eu estava me sentindo um diamante antes do PIN chegar. E eu me senti tão grande, tão forte, tão maravilhoso. E aquilo ali me fez fazer coisas inimagináveis. Às vezes algumas pessoas se acostumam com a posição e ficam lá, paradas, esperando que alguma coisa vai acontecer. Temos apenas duas posições. Ou estamos crescendo, ou estamos caindo. Não tem outro meio. Ou você está avançando para a confiança, ou você está perdendo a sua autoconfiança. Dentro do nosso negócio, o nosso relógio é maravilhoso. Ele mostra exatamente o trabalho das pessoas. E nós, como líderes, como nós conhecemos todo o nosso escritório virtual, a gente olha os números das pessoas e a gente vê que está parado lá, que os números do mês passado foram maiores do que esse mês, e eu digo, pobre criatura, está perdendo a confiança em si mesmo. Não perca a confiança em si mesmo. Nada vai acontecer se você não avançar. A cada vez que você lidera, a cada pin que você sobe, é um chamado para o alto. É um chamado para o céu, é como a águia, é um chamado para cima, é um chamado para voar, é um chamado para o grande. Você é chamado para avançar e tornar-se um homem e uma mulher de muita confiança. Aqui está o credo. E depois ele vai chegar até você no seu WhatsApp. Creio em mim mesmo. Creio nas pessoas que trabalham comigo. Creio nos responsáveis. Creio nos amigos. Creio em minha família. Creio que Deus me emprestará tudo o que for necessário para triunfar, contanto com que eu me esforce para alcançar por meios lícitos e honestos. Creio nas orações e nunca fecharei meus olhos para dormir sem pedir ante as divinas orientações, a fim de ser paciente com os outros e tolerante com os que não acreditam como eu acredito. Creio que triunfo é o resultado do esforço inteligente e não depende de sorte, magia, de amigos duvidosos, de companheiros ou de meu chefe. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar. E assim sendo, serei cauteloso quanto ao tratar os outros, como quero que eles sejam comigo. Não caluniarei aqueles que não gostam. Não diminuirei meu trabalho por ver que os outros também o fazem. Prestarei o melhor serviço de que for capaz, porque jurei a mim mesmo triunfar na vida. E sei que triunfo é sempre o resultado do esforço constante e eficaz. Finalmente, perdoarei os que me ofendem, porque compreendo que algumas vezes ofendo os outros e necessito do seu perdão. Esse você vai ter aí com você. Imprima, coloque no lugar bem visível e leia todos os dias. Aqui está o resumo. Foi escrito por uma mulher para o marido. E o marido não tinha confiança em si mesmo e ela escreveu, né? A mulher que redigiu era psicóloga de primeira ordem, né? E ela escreveu para o marido esse credo. Ele vai chegar por aí nos grupos e vocês passam uns aos outros ou peçam a mim. Não chegar até você, vou fazer um print, colar aqui, tá? E olha só, uma das coisas que me chamou a atenção aqui, ó, várias estão aqui, mas creio que triunfo é o resultado do esforço inteligente e não depende de sorte, de magia ou de amigos duvidosos, de companheiros do meu chefe. Creio que tirarei da vida exatamente o que nela colocar. Tirarei da vida exatamente o que nela colocar. Dê um like no nosso canal, esse material para ajudar muitas pessoas. E nos vemos sempre no próximo vídeo. Comigo hoje teve ela, a mulher da 03, a nossa franquia maravilhosa de Santos, São Paulo.